Priscila, os europeus ficaram docemente incomodados com a forma como o presidente Lula se referiu à guerra na Ucrânia, lá na China, equiparando responsabilidades entre ucranianos e russos pelo conflito. O porta-voz da União Europeia disse que só tem um responsável pela guerra, e o responsável pela guerra é Vladimir Putin. A Ucrânia está se defendendo. O que é que os europeus esperam ouvir de Lula quando ele chegar aí em Portugal, passar pela Espanha também, como já anunciou o Pedro, hein, Priscila? Colombo, eu escutei uma fala interessante de uma fonte do governo que disse o seguinte: Lula vai adaptar o discurso ao interlocutor. Então, a partir de agora, com essas discussões sobre guerra, já que outros países estão querendo saber o que o Brasil tem a dizer sobre isso, o que vai acontecer é que Lula vai moldar o discurso ao interlocutor. Portugal não tem uma participação relevante nas discussões sobre guerra entre Rússia e Ucrânia, então não deve ser um assunto super falado, mas vai ser sim uma pauta dessa viagem de Lula a Portugal, e ele deve amenizar o tom em relação às últimas declarações. Ele que falou em Abu Dhabi que Estados Unidos e Europa estavam contribuindo para prolongar o conflito. Agora ele deve dar uma recuada e amenizar o tom. A gente falou sobre isso ontem, que a mesma intenção Lula leva também para a coroação do rei Charles no dia 6 de maio e também para o G7, que acontece entre os dias 19 e 21 de maio no Japão, em Hiroshima. Além disso, Colombo, queria acrescentar algumas informações. O Pedro trouxe algumas coisas lá de Brasília, tem algumas coisas no campo internacional. Um dos pontos também de destaque dessa viagem vai ser a entrega do prêmio Camões a Chico Buarque, um prêmio de 100 mil euros que não foi entregue, foi atribuído a Chico Buarque em 2019, mas não foi entregue porque o ex-presidente Jair Bolsonaro se recusou a fazer essa entrega por uma questão ideológica. Então agora Lula participa dessa cerimônia de entrega do prêmio Camões a Chico Buarque. Também tem previsto um discurso de Lula na Assembleia Nacional de Portugal, e esse discurso também gerou uma certa polêmica entre os portugueses, porque partidos de extrema direita acharam ruim o fato de Lula fazer um discurso na Assembleia Nacional no dia em que marca a Revolução dos Cravos. Então também há uma percepção dentre os portugueses de que essa é uma viagem organizada e que acontece por uma agenda da esquerda, já que o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, é um presidente mais à esquerda. Mas, ao mesmo tempo, isso traz uma aproximação também entre Brasil e Portugal. Então, a Cimeira Luso-Brasileira, que é a reunião, o encontro que acontece entre os dois governos, esse encontro bilateral ficou sem acontecer por um hiato de 7 anos e volta a acontecer agora com Lula à frente da presidência. Um outro ponto também, 2 pontos mais só para passar rapidamente, vai ser a venda de aeronaves KC-390, que é um cargueiro militar que está substituindo um outro cargueiro, o Hércules, que é americano, e o Brasil tem a intenção de fazer a venda dessas aeronaves, já fez 5 vendas dessa aeronave da Embraer para Portugal, mas tem a intenção de fazer mais vendas e ampliar essa cooperação e, com isso, abrir uma porta para a União Europeia para vender esse cargueiro militar. E, além disso, também tem a questão da imigração, né? Então, em fevereiro, Portugal acabou com aquele Golden Visa que permite aos brasileiros conseguir uma cidadania, e pessoas de outras nações, mas os brasileiros são o segundo que mais utilizam esse Golden Visa, quando o imigrante compra um imóvel no país. Então, esse processo de cidadania também está travado por causa de mudanças internas dos órgãos portugueses. Esse deve ser um outro assunto também que vai ser tratado lá em Portugal. Lembrando que Portugal é só o 18º destino de exportação dos produtos brasileiros. Então, tem uma participação considerada irrisória se a gente considerar os outros parceiros. A ideia também é tentar aumentar essa relação comercial entre Brasil e Portugal. Depois, Lula vai para Madrid. Em Madrid não tem ainda agenda definida. O Pedro detalhou muito bem a agenda em Portugal, mas Lula deve se reunir com empresários, muito provavelmente também com o presidente Pedro Sánchez. Volto com você, Colombo. Valeu, Priscila. Priscila Asbeck, ao vivo, direto de Paris.